A paz do Senhor Jesus seja com todos. Hoje estaremos estudando a lição de número 4 da nossa revista de adultos da Escola Dominical, primeiro trimestre de 2018. A lição 4 tem como tema: Jesus é superior a Josué, o meio de entrar no repouso de Deus. O texto áureo da lição está em Hebreus 4, versículo 11, que diz assim: Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A verdade prática, o descanso provido por Josué, foi terreno, temporário e incompleto. O descanso provido por Cristo é celestial, eterno e completo. Nós temos 3 objetivos: mostrar que a mensagem de Jesus é superior à de Josué, mencionar a provisão de um descanso superior ao de Josué e apontar a superioridade da orientação de Jesus em relação à de Josué, ok? E essa lição está baseada no versículo 1 ao 13 de Hebreus 4, que nós vamos discorrer agora, ok? Então, eu vou fazer um esquema aqui no quadro referente a esses versículos, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, versículo 12, 4:12, tá? Versículo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 13 e versículo 11, ok? Só para a gente entender. Existem alguns pontos chaves no versículo 12. Um deles se chama palavra viva, tá? Vamos ler o texto para ficar mais fácil o entendimento? Diz assim, ó, versículo 12: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Segundo ponto, eficaz, ok? E eficaz. E mais penetrante, pronto, terceiro ponto, ó, penetrante, ok? Agora, tudo que se segue em relação penetrante, tá? Mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas, ou seja, corpo, alma e espírito, ok? E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, 3 aspectos importantes do versículo 12. Palavra viva, eficaz e penetrante, ok? Agora nós temos outros aqui. O versículo 2, por exemplo, olha o que nós vamos extrair. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, ok? Ó, boas novas. Aí ele fala, ele continua: como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Então aqui eu tenho a fé, ok? Aí eu tenho também agora o versículo 3, ó. Ele diz assim: porque nós, os que temos cridos, entramos aonde? No repouso. Tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Agora o versículo é o 7, ó. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, sua voz, ok? É a voz de quem? É a voz de Deus. O que sai da boca de Deus? Palavra viva, boas novas, sua voz. Ele diz assim: não endureçais o vosso coração. Então aqui eu tenho, ó, coração duro, ok? Coração duro. Vocês já vão entender o esquema do quadro. Agora eu tenho o versículo 13, ó. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, versículo 13, eu vou escrever aqui, ó. Todas as coisas estão nuas, né? Não estão encobertas. Versículo 11, ele diz assim, ó: procuremos, pois, entrar naquele repouso, né? Então ele fala que nós temos que fazer um esforço, tá? Procuremos entrar no repouso. Esforço, ok? Para que ninguém caia no mesmo exemplo de
desobediência. Ó, desobediência, ok? Desobediência. Então, veja que interessante isso. Ó, vamos montar um quadro para ficar fácil o entendimento, ok? Tá? Então, ó, eu tenho aqui os versículos, né? A primeira coluna, a segunda e a terceira, ok? Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora aqui, ó. Eu vou subir só mais um pouquinho aqui, ó. Só para você entender. Essa primeira coluna que eu botei, ela se refere à mensagem, ok? Mensagem. A segunda coluna, ela se refere à provisão de repouso. Lembra dos 3 objetivos que nós vimos aqui no começo? E a terceira fala sobre a orientação, ok? Então nós temos que mostrar que a mensagem de Jesus é superior à mensagem de Josué. Que a provisão, o repouso que é oferecido com a nova aliança é muito superior do que foi oferecido na antiga aliança com Josué. E a orientação que Jesus deixa para nós, ele é muito mais superior do que aquele que foi deixado através de Josué. Tá? Então nós temos que entender isso. Então, qual é a conexão? O versículo 12, ele é a chave do capítulo 4, porque a palavra de Deus é viva, né? Ela é eficaz. Então olha que interessante, no versículo 2, aqueles que dão ouvidos a boas novas, ele no versículo 3 entra no repouso. Mas aqueles, por que eles entram no repouso? Porque eles deram ouvido à voz do Senhor e não ficaram com o coração duro. Aqueles, porém, que ouvem as boas novas, que não a recebem com fé, que ficam com seu coração duro, eles não entram no repouso, porque eles não ouvem, não dão ouvidos à voz de Deus, né? Eles desobedecem e eles falham. Então nós vemos que, ó, a palavra viva, ela busca aquilo que está aqui, ó, no versículo 2 e no versículo 7, as boas novas, a voz do Senhor. A parte eficaz, né, do versículo 12, ele fala de entrar, realmente de tomar posse. Lá atrás eles não conseguiram entrar no repouso, mas agora através de Jesus Cristo, da palavra viva, eficaz, que é o Senhor Jesus, porque em Apocalipse 19 diz que ele vinha com as vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chamava era a palavra de Deus. Então agora através de Jesus Cristo, a palavra viva, aquele ressuscitou e está vivo, ele pode de forma eficaz nos fazer entrar no repouso prometido para o povo de Deus. Isso é maravilhoso, ok? Então nós temos aqui alguns aspectos que nós temos que ver. Então o que seria de fundamental? Três pontos muito importantes que nós temos aqui, ó. Se eu for pegar aqui mais ou menos nessa linha, eu posso falar que eu preciso aqui, ó, um ponto importantíssimo, chama-se fé. Porque só ouvir a palavra não é suficiente. Só ouvir a palavra não é suficiente. Olha que interessante. Foi feita uma promessa para o povo de Deus, e essa promessa não foi cumprida, mas ela também não foi revogada. Porém, aqueles que aceitam a Jesus Cristo, aceitam sua palavra viva, recebem as boas novas, agora entram no repouso, porque a promessa não foi revogada. E como que eu faço isso? Só de ouvir a palavra, ouvir a pregação, ouvir o evangelho, eu entro? Não. A fé, ela é mais que isso. A fé é eu ouvir e botar em ação, botar em prática, comprovar com atitudes, ok? E então o primeiro ponto seria a fé. E olha que interessante, ó, um comentário sobre esse assunto, né, de nós entrarmos no repouso. Embora fazer uma profissão de fé em Cristo seja simples, né? Crer verdadeiramente em Cristo, que conduz uma vida de compromisso. Ou seja, quando eu creio verdadeiramente em Cristo, eu passo a ter uma vida compromissada com Deus, eu passo a ser discípulo de Jesus,
ok? E essa posição, esse compromisso, me leva a ter um confronto com o mundo, com as coisas do mundo. Eu vou começar a entrar em desavença com o mundo, porque esse mundo é ganancioso, é egoísta, é cruel, e que tenta se apoderar do poder. As pessoas que creem em Jesus descobrem que a cada dia se exige um esforço. Nós escrevemos aqui um esforço. Se exige um esforço total. Aqueles que creem desta maneira verdadeiramente entrarão no repouso de Deus. Então, as pessoas se esforçam porque creem, entram no repouso e comprovam a eficácia de Cristo, da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Então, a fé é um aspecto muito importante, ok? Outro aspecto importante que nós temos aqui, nós podemos chamar de contrição. O que é a contrição? Contrição é o coração quebrantado. É quando você ouve a voz do Senhor e dá ouvidos. Opa, ouve e dá ouvidos fica estranho, né? Porque quando você ouve, ela pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Mas quando você ouve por um ouvido e dá ouvidos, ela entra no coração, ela não sai. Então quando essa palavra que eu ouço, ela cai no coração e eu boto ela em prática, eu passo a estar contrito. Ou seja, eu não tenho um coração duro, mas eu tenho um coração contrito e quebrantado. E o salmista nos ensina que Deus está perto do coração contrito e quebrantado. Olha que coisa maravilhosa. Outra coisa também que é um aspecto muito importante, se chama de desobediência, ok? Então, olha que interessante. O escritor aos Hebreus aqui, no versículo 2, porque também a nós foram pregadas boas novas, ok? Também a nós, então ele está falando aqui da igreja, né, de Cristo para frente, ele não está falando da antiga aliança. Ele está falando o seguinte, que pela fé eu recebo a Cristo, eu recebo as boas novas. Pela fé eu entro no repouso. Mas se eu não tiver fé, se eu no momento de ouvir a palavra, a pregação, eu não a recebê-la com fé, crendo para colocá-la em prática, eu vou ser reprovado. Então a fé, quando eu ouço a palavra com fé para colocá-la em prática, eu entro no descanso. Quando eu simplesmente ouço a palavra sem a fé, eu não entro no descanso, eu sou reprovado. Ok? Aí nós temos esse aspecto da contrição, muito forte. Então a fé, ela está falando para a igreja de hoje. Esse aqui, referente à contrição, que ele vem trazendo esse poder que a palavra tem, lá de trás do Antigo Testamento, né? Se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá nos dias de Moisés, lá no deserto. Tá? Então aqui ele está se referindo ao povo da antiga aliança. Só que ele está falando que a mesma coisa que eles fizeram lá atrás, nós corremos o risco de cair no mesmo erro. Então o escritor aos Hebreus agora está usando um exemplo lá de trás para nos alertar. Porque Deus fala nos nossos dias, Deus fala conosco, mas quando nós estamos com o coração endurecido, quando nós não estamos contritos e quebrantados na presença do Senhor, nós rejeitamos a palavra viva e eficaz de Deus. Quando eu rejeito a palavra viva, eu não tenho o benefício da eficácia da palavra do Senhor, tá? Então, a fé ele está usando para a igreja, para um tempo novo. Esse quebrantamento, essa contrição, o coração duro e sua voz, é algo que aconteceu no passado, que ele está trazendo à tona, falando que pode acontecer conosco também. Quando ele fala sobre a desobediência, ele fala assim no versículo 11: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que está lá no versículo 6, visto pois que resta que alguns entrem nele, e aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Então, a desobediência tanto foi para a igreja, para
a igreja contemporânea, como para aqueles que primeiro receberam as boas novas, o evangelho. Porque para o Israel, lá atrás, lá no Monte Sinai, foi pregado o evangelho. Lá para Abraão foi pregado o evangelho. Lá com Adão e Eva foi pregado o evangelho. Ok? Então, veja que interessante. Ele usa de exemplos passados para nos ensinar a não cair no mesmo erro. E ele nos dá a chave da vitória. A chave da vitória é ouvir com fé, botando em prática. Ouvir só por ouvir não nos coloca no repouso. Ouvir todo dia uma mensagem e não colocá-la em prática não nos faz entrar no repouso. Ah, mas o repouso é só quando Jesus vier buscar a igreja ou quando eu morrer e for para Cristo. Não. A Bíblia nos fala o seguinte, ela nos mostra algo diferente. É algo de diferente e maravilhoso que está lá em Hebreus. Vamos lá? Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus 6. É isso? Hebreus 6, 4 e 5. Ó, porque ele fala assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Ó, quem aceita a Cristo prova o dom celestial. E fizeram-se participantes do Espírito Santo. Olha aqui agora o que ele fala. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos vindouros. Ou seja, quando nós vivemos em Cristo, quando nós recebemos a sua palavra com fé e colocamos em prática, nós então provamos das virtudes do século vindouro. Nós provamos um pouquinho daquilo que nós vamos desfrutar na eternidade. O que nós vamos desfrutar na eternidade? Repouso. Repouso. Então, ó, olha que lindo aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Hebreus 6, 4 e 5, para falar que hoje, aqui na terra, nós desfrutamos do repouso. Do repouso. Olha que coisa maravilhosa nós temos aqui, ó. Isso é lindo. Ok? Então, só para a gente entender. Então, primeiro, a mensagem de Cristo era superior à de Josué, né? Por quê? Porque Cristo é o nosso repouso. Quando nós cremos e recebemos a Cristo, nós recebemos o repouso, nós entramos no repouso, ok? A provisão de Josué era algo terreno. Vamos fazer um outro desenho aqui, ó, só para ficar um pouquinho mais claro aqui, ó. Eu tenho Josué, tenho Jesus, ok? Então, ó, nós lemos isso no começo. Então, com Josué, né? Ele tinha algo terreno para o povo. Jesus, ele já tem algo celestial. Olha a diferença. Olha a diferença. Josué tinha algo temporário. Jesus oferece aquilo que é eterno e nos permite hoje desfrutar um pouquinho disso. E Josué tinha algo incompleto para o povo. Incompleto. O que Jesus nos dá já é completo, porque ele completou toda a sua obra na cruz do Calvário. E isso é maravilhoso para nós. E para você entender um pouquinho mais sobre essa questão de repouso, eu vou finalizar aqui com outro desenho, ok? Então isso aqui, esse quadro é só para você entender que o versículo 12 é a chave para entender, compreender o capítulo 4, ok? Que a fé é a chave da vitória para se entrar no repouso, porque eu ouço a palavra e coloco em prática, enquanto o escritor aos Hebreus nos alerta para nós estarmos sempre com o coração quebrantado, nunca com o coração endurecido, e para nós obedecermos aquilo que o Senhor nos manda e nos deixou registrado através da sua santa e poderosa palavra. Vamos entender aqui, ó, mais um aspecto referente a isso que nós chamamos de repouso, ok? Mais um aspecto referente ao repouso. Então, ó, eu vou colocar aqui Jesus, tá? Eu vou colocar aqui Jesus e vou pôr aqui versículos 9, 10.
Aí eu vou colocar aqui Josué, versículo 8, ok? Versículo 8. E vou colocar aqui, né, Deus. Opa, sábado. Vocês já vão entender. Esse aqui é o versículo 4. É isso? Versículo 4. Então vamos entender mais um aspecto. Então, ó, quando eu falo de Josué, né, nós escrevemos lá, Josué ele vem trazer algo que é terreno. Por quê? Porque ele iria levar o povo até a terra de Canaã, a região da Palestina, era terreno. É algo temporário, né? E não foi completo o repouso, por quê que Josué ofereceu? Porque eles tinham a missão de entrar na terra e destruir, acabar com os inimigos. Porém, eles não derrotaram todos os inimigos e passaram a conviver com os inimigos morando ali no meio deles. Então, eles falharam nesse aspecto, porque eles não venceram os inimigos. Ó, eles não venceram os inimigos. E eu só tenho repouso quando eu venço os meus inimigos. E para vencer o inimigo, não é com armas carnais que se luta. Paulo nos ensina isso, ok? Então, esse versículo 8 está dizendo aqui, ó, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Isso é algo que eu quero que você compreenda. Outro dia. Isso aqui é muito importante, tá? Outro dia. Então, ó, Josué ia levar o povo a ter repouso, a ter descanso quando entrassem na terra, tá? Então a promessa que tinha para o povo não era guardar um dia, não era guardar o sábado. A promessa do descanso, do repouso, era entrar na terra. Guardar um dia ali, guardar o sábado, era um memorial que Deus mandou que eles observassem, para que os seus servos, os seus animais tivessem descanso e eles não se entregassem totalmente ao amor pelo dinheiro, né, a querer fortunas, riqueza. Então Deus manda eles descansarem um dia, ok? Mas o descanso real não era aquele dia memorial, o descanso era um local, era uma terra onde eles iriam ser levados. Ali seria o descanso verdadeiro e completo. Porém, o povo não pôde entrar nesse descanso. O povo não teve repouso, mesmo guardando o sábado, hein? O povo não teve repouso. Aí ele fala que existe um outro dia. Existe um outro momento. Agora não é mais um dia de 7, mas é um dia que se parece como se fosse com 1000 dias aos olhos de Deus. Então, ó, existe uma mudança. Existe um outro dia. Existe algo diferente aqui que você tem que entender, porque o escritor aos Hebreus não solta essas palavras à toa. Elas têm significados profundos. Vamos entender aqui o que Jesus está ali relacionado com este repouso. Ele fala assim, ó, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Quem é o povo de Deus que o escritor está falando? É a igreja. Porque o povo de Israel rejeitou o repouso, não venceu o inimigo, foi desobediente, não botou em prática as ordenanças, a palavra de Deus. Eles desobedeceram. Agora resta um repouso para quem? Para o povo de Deus. Olha que interessante. Então, se Israel quiser entrar nesse repouso, ele tem que fazer parte do povo de Deus. Ele só vai entrar através de Jesus Cristo. E olha o que diz o versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. Então Jesus Cristo, ele venceu, completou a sua obra ali na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Quem se senta está repousando. Então Jesus, ele entrou no seu repouso, assim como Deus, ele fala, como Deus das suas. Então Jesus repousou de suas obras como Deus repousou ao fiel da criação. Quando Deus ali descansa no 7º dia, quando ele repousa, isso não quer dizer que daí então Deus ficou ocioso, porque Jesus disse, meu Pai trabalha e trabalha até hoje. Né? Ele fala de um descanso, de tudo que tinha para ser feito já foi feito, agora é só descansar.
tá? Você descansa porque tudo já está pronto. E quando tudo já está pronto, até que você vai trabalhar, você já trabalha mais tranquilo, você não tem preocupação, você já tem a certeza da vitória. E é isso que ele quer nos dizer. Então, como Jesus entrou no seu repouso, nós podemos viver um pouquinho desse repouso. Lembra lá de Hebreus 6, 4 e 5, que nós podemos desfrutar um pouquinho dessas riquezas do século vindouro? É isso que ele está falando aqui, ok? Jesus entrou como Deus entrou, tá? E no versículo 4, né? Quando fala de Deus, do seu descanso, ele fala, porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Ele repousou de suas obras, né? Ele não criou mais nada novo, ele fez tudo ali, ele completou a sua obra lá. Agora ele só descansa, ele administra. Tudo já está pronto, preparado até o fim. Ok? E é por isso que nós temos que confiar e esperar em Deus, porque tudo já está pronto. Então nós temos deste lado aqui Josué oferecendo algo terreno, sem conseguir vencer os inimigos. Já deste outro lado aqui, eu tenho Jesus nos oferecendo aquilo que é celestial, e temos ele oferecendo aquilo que é eterno. E olha que interessante, a Bíblia é bem clara em dizer que ele venceu todos os seus inimigos. Ele venceu a morte na cruz, ele venceu a Satanás. Jesus venceu. E pelo sangue de Jesus Cristo, nós também somos vencedores. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, da mesma forma que ele venceu e entrou no seu repouso, pelo sangue de Jesus Cristo, nós vencemos os nossos inimigos e nós podemos desfrutar aqui na terra hoje um pouquinho desse repouso, desse descanso, confiando em Deus acima de todas as coisas. Então, nós vemos que a mensagem de Josué, que a provisão, né, o repouso que ele ofereceu para o povo e as orientações, com toda a palavra de Deus registrada no Antigo Testamento, ela não era clara, ela estava oculta, ela tinha figuras, ela apontava para algo que viria a se revelar. O que era isso que viria a se revelar? Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Então a mensagem, a provisão e as orientações da antiga aliança são muito inferiores, né? A mensagem das boas novas de salvação que Jesus nos traz, a provisão, o repouso celestial e eterno que Jesus nos traz, e a orientação deixada de forma clara no Novo Testamento, no sangue de Jesus Cristo. Então nós temos que entender que Jesus é muito superior e o repouso que ele tem para nós é muito melhor do que aquele que foi oferecido para o povo de Israel. E tudo faz sentido quando nós entendemos essa palavra, outro dia. Ou seja, nova aliança, um novo momento. Lá em Marcos 1 diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando você vai ler a Bíblia em Gênesis 1, olha que interessante. O Bereshit, Elohim, diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então você vê que começa ali o Antigo Testamento, ele falando no princípio. Olha que interessante. Mas o Novo Testamento, lá em Marcos, fala no princípio. Ou seja, princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então é um outro dia. É um novo recomeço. É uma nova aliança. É uma nova forma, agora mais clara, mais superior à mensagem, mais superior ao repouso oferecido, mais superior às orientações do Espírito Santo. Então, é um outro dia. Se é um outro dia, eu não posso viver como vivia antes. Tem que ter uma transformação e tem que ter uma mudança completa de atitude nas nossas vidas. Porque nós podemos ouvir a palavra e não dar crédito, não colocá-la em prática. Aí nós vamos estar desobedecendo com o coração duro diante de Deus. E o versículo 1 do capítulo 4, ele diz assim, ó, temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Olha o que o escritor aos Hebreus fala, ele fala, temamos, ele fala que nós temos que ter medo. Nós não temos que ter medo do diabo e nem da morte. Nós temos que temer perder a nossa salvação. Nós temos que temer não entrar no repouso eterno, celestial,
que Cristo tem para as nossas vidas. Nós não podemos ficar para trás. Então nós temos que temer, nós temos que ter um temor de Deus nas nossas vidas para cumprir tudo que a sua palavra nos ensina, para que nós possamos entrar. Então o versículo-chave é o 4:12. Palavra viva e eficaz e penetrante, que vai gerar temor em mim, para eu não ficar para trás, para eu não deixar de entrar no repouso do Senhor. Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.